Oi, eu sou a Michele, sou psicóloga, moro em Brasília. Estou aqui falando diretamente do Brasil e nós estamos em dezembro de 2020, início de dezembro de 2020. Bom, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre obesidade, sobre sobrepeso, sobre o processo de emagrecimento. E o foco é olhar para os papéis de vilão e de salvador que a gente pode passar num processo como esse. E claro, a gente compreender alguns aspectos psicossociais que são importantes dentro desse resgate da saúde. Bom, primeiro quero aqui destacar para você que tem essa condição de saúde, que sofre, que se queixa, que você não é culpado pela sua condição, que você não é culpado pela sua doença, que você não é culpado pelo sobrepeso, que você não é culpado pela doença, obesidade. Bom, por que falar isso? Porque essa tal dessa culpa às vezes atrapalha muito o nosso processo. Às vezes ela aparece diretamente já numa primeira consulta ou indiretamente. Às vezes ela fica sendo, o paciente às vezes fica ruminando, né? E sai frases do tipo: ah, eu sou bem sucedido em várias áreas da minha vida. Ah, eu tenho muitas conquistas. Superei muita coisa. Eu dou conta de muitas atividades. Só não dou conta dessa doença. Ela é um erro na minha vida. Eu sou culpado. Enfim, a gente vê pessoas que talvez tragam esse papel de culpa e a gente já entendeu que a culpa, não só nessa condição, mas em várias outras questões da vida, vários outros problemas, a culpa não ajuda. Então, já quero aqui falar que você não é culpado. Agora, o outro papel que a gente busca ampliar é que, assim, nós estamos falando de uma condição, sim, que é uma condição que envolve saúde pública. Nós estamos falando de, sim, essa é uma pandemia vivida e muitas vezes não é colocada como pandemia, mas o mundo inteiro, sim, sofre com obesidade, sofre com sobrepeso. E que muitas vezes a discussão não é em torno de condições de prevenção desse mal. Bom, então nós estamos aqui para também não retroalimentar o papel de vítima. De que, é o meu trabalho que não me facilita ter um estilo de vida melhor, é o meu salário, é a supermercado, é a parte financeira, enfim, a gente também não está aqui para reforçar que o papel, se colocar no papel de vítima, vai ajudar. A gente está aqui para falar sobre o quanto que nós precisamos de você paciente, você familiar que nos ouve, protagonistas nesse processo de resgate da própria saúde, nesse processo de autocuidado. Bom, então, talvez a gente está vivenciando um momento agora que está evidenciando o quanto que o sobrepeso, doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, as questões ligadas à imunidade, né? Então, a Covid está evidenciando o quanto que a gente sim precisa combater com tratamentos efetivos essa condição de saúde. Então, a nossa ideia é que você possa realmente assumir esse cuidado com você. Então, primeiro ponto que a gente está aqui falando, nem papel de vítima, nem papel de culpado. A gente quer um processo possível de protagonismo e energia e, claro, dedicação para esse autocuidado. Outro ponto importante, isso a gente busca reforçar, seja presencial, seja online, é que é uma doença. Então, se o paciente está sobrepeso, se o paciente já tem queixas, mesmo que estéticas, com relação a esse excesso de peso, a gente vai falar, olha, temos uma condição envolvendo estilo de vida que pode sim realmente
trazer muito sofrimento e, claro, outras doenças. Até porque a gente já tem aí uma evidência muito grande de que é uma doença que é fábrica de outras doenças, tá? Então, a gente vai destacar essa verdade, que é uma doença, e vamos levá-la a sério como ela é. Então, partindo disso, claro, a gente já encontra que existem estigmas. Então, a própria pessoa, familiares e até profissionais de saúde ainda tem muito preconceito, ainda entendem a doença como culpa da pessoa que sofre com essa condição de saúde. Então, a gente vem trabalhar essa compreensão e, ao mesmo tempo, esse significado de que nós temos uma doença e que a gente tem ferramentas, a gente tem meios para lidar com ela de uma forma mais efetiva, principalmente ao longo do tempo. Então, claro que a gente vai falar, é uma doença ligada ao estilo de vida, é uma doença com vários fatores, e aí eu aproveito para lembrar que a Organização Mundial de Saúde diz que nós somos um ser psicossocial e espiritual. Então, uma doença ou uma condição, quando vem como queixa, em geral, ela evidencia que alguma dessas dimensões realmente estão em risco ou estão com menos dedicação, estão com menos olhar, com menos atenção da gente. Então, a gente pode aí encontrar algumas questões, por exemplo, a parte física está sofrendo, mas outra área da vida está super bem, obrigada. E a gente vai tentar aí olhar e ampliar a consciência da pessoa que traz essa queixa. A gente está aqui falando disso, né, dessa questão multifatorial, mas que esses fatores, eles estão interagindo, se retroalimentando. Então, se a gente está falando de uma doença, a obesidade, extremamente inflamatória, ela, por exemplo, por si só, esse processo inflamatório vai afetar questões ligadas ao meu apetite, ao meu humor, que a gente chama o nosso sistema de recompensa. Então, isso vai me afetar também. Então, tem hora que o paciente chega para nós e eu costumo dizer, olha, a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, vamos lá. Vamos juntos entender essa complexidade e trabalhar juntos os fatores, aqueles que são possíveis da gente trabalhar. Então, a gente está falando aí também de um processo de trabalhar a compreensão e a aceitação dessa condição, aceitação dessa doença. E pra gente, aceitação não é não fazer nada, pelo contrário. Aceitação é, aí sim, eu tenho ferramentas para mudar. Então, a gente está falando de trabalhar significado da doença, a gente está falando de trabalhar novos significados, um processo que a gente chama de ressignificar. E dentro deles eu destaco que a gente precisa compreender os motivos que levaram à doença obesidade. Então a gente vai ver questões que envolvem desde a genética, a história familiar, cultural, condições aí, momentos de vida. Então a gente vai ver uma gama de fatores e motivos que levaram ao aparecimento dessa condição e que talvez estão sendo agravados. A gente vai buscar compreender os motivos que mantêm esse processo de adoecimento. Por mais que para alguns pareça estranho, a gente diz que às vezes por uma condição de saúde, uma condição médica, ainda existe ganhos secundários. Então a gente vai olhar, porque às vezes essa condição de saúde, por exemplo, traz para o paciente algum ganho. Como assim, Michele? Sim, pode trazer atenção, pode trazer não se responsabilizar por algumas questões dinâmicas da vida, pode ter por trás alguns medos. Então, de novo, a gente está aqui para olhar para as questões biopsicossociais e até espirituais envolvendo esse processo saúde e doença. Então, aqui a gente está aqui para lembrar que sim, temos um processo saúde-doença. Isso vem da psicologia da saúde. E o que isso quer dizer? A gente nunca está totalmente ausente de doenças ou ausente de condições de saúde, como a gente também não está totalmente saudável. Então, a gente vai olhar isso como um processo e o emagrecimento também é visto como um processo. Então é complexo. É complexo. Eu respirei fundo.
porque a gente realmente tem muitas queixas, né? Às vezes as pessoas vão procurar, ou procuram, não só para obesidade, mas para condições de vida, soluções prontas, né? Rápidas. E não é bem assim. Então, vou aqui falar de exemplo, tá? Uma mulher que tem uma família, que sempre a mulher foi muito dedicada aos filhos, uma mãe muito autoexigente, com tarefas domésticas, com tarefas de casa. A filha aprendeu a ter zelo, cuidado com os filhos, com a casa. Ela se cobra muito, porque às vezes a mãe era muito cobrada. Vê a maternidade com um significado talvez espiritual, um simbolismo, às vezes uma idealização. Passa a se dedicar muito, dedica muito tempo, muita energia para sua família. Michelle, isso é um problema? Assim, se a gente está falando dessas dimensões biopsicossociais e espirituais, pode se tornar um problema, porque ela pode desenvolver uma doença crônica. Essa doença crônica pode ser a obesidade. E aí, tratar essa doença pode envolver dedicar-se mais a si mesma. E isso vai entrar em choque com valores, com crenças, questões até inconscientes que a gente às vezes vê à tona. Outro exemplo, um homem, né, que também veio de uma cultura com essa valorização do trabalho, uma forma de ver o mundo assim, de muita produção e utilidade, né, com questões, por exemplo, de personalidade, uma personalidade muito voltada a questões concretas. Ela pode desenvolver a doença, por exemplo, porque se dedica muito ao trabalho, às vezes pode ter a família também, mas reservar um tempo para se exercitar, reservar aí até dinheiro, tempo também para cuidar de si, talvez não é muito valorizado, não foi muito valorizado na própria cultura e é talvez visto como perda de tempo ou como algo não tão importante, já que ele está sendo talvez um provedor de uma família. Então, a gente quando vai trabalhar as questões, por que a gente traz isso à tona? Porque pra gente esse processo, a gente busca um processo que a gente chama de autocuidado. Então, a gente vê a adesão hoje muito mais ligada ao autocuidado. Então, não é simplesmente vai lá na nutrição, pega lá, faz a dieta, pega lá de uma forma muito automática e faz os exercícios do educador. Não é uma coisa assim, simplesmente obedecer essas orientações. E eu falo que às vezes vem até, quando é visto dessa forma, a gente fala que vem para nós, profissionais de saúde, a terceirização da responsabilidade com o insucesso ou sucesso no tratamento, com os resultados no tratamento. Então, é isso que a gente não quer. Primeiro que a gente está entendendo esse processo como um processo, como eu falei, de autocuidado. Para a gente, autocuidado é também pedir ajuda. Então, nós profissionais nos colocamos na posição de vamos juntos, mas vamos juntos dividir responsabilidades. Claro que a maior responsabilidade, o maior compromisso é do próprio paciente. Então, nesse processo, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um processo de mudança. Então, que a gente precisa muito partir de um compromisso pessoal com a mudança. Mas qual é a mudança? A mudança é seguir os protocolos? Não. Me desculpem os outros profissionais, mas para mim a mudança é na forma de pensar o cuidado de si mesmo, a dedicação para si mesmo, né? Às vezes partindo até daquele, é importante cuidar de si mesmo, amar a si mesmo para amar os demais. Então, a gente quer esse processo em que não haja uma terceirização para nós, eu chego para a família, eu comprei tudo, a minha esposa que fez, não fez, minha secretária que não me ajudou, minha família que me boicotou comprando as coisas, né? Então a gente, olha, eu costumo dizer que não é à toa, a gente traz
do senso comum o conceito de autossabotagem, mas aqui, ó, algo em você vai lá e sabota os seus próprios planos. Então, a gente quer compreender o que é esse algo em você, o que tá levando esse algo você a sabotar seus próprios planos de autocuidado. Então, aqui a gente tá para trabalhar, principalmente a psicologia, vem com talvez muito mais reflexões, muito mais questionamentos, muito mais investimento na compreensão, para que a gente possa acessar essas emoções para as mudanças. Então, a gente quer um processo ativo, paciente protagonista, sair desse papel de vítima ou de culpado para ser aí esse protagonista de si mesmo. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que esse papel, esse lugar de vítima ou de culpado não ajuda a gente, sejamos nós profissionais, seja você, paciente. E a gente espera que a familiar que também participe disso saia disso, de culpar ou vitimizar, e ajudar a responsabilização. Então, o outro ponto que eu quero destacar é a importância de compreendermos a doença, compreendermos o surgimento dela, né? Compreendermos o sobrepeso, compreendermos a história de vida envolvendo esse ganho de peso e, claro, a forma, os significados que a obesidade, o sobrepeso tem de forma muito particular para cada um, ajudar os estigmas, ajudar a lidar melhor com os preconceitos, e às vezes o próprio auto-preconceito, para que assim venha assumir esse autocuidado, tá bom? Então era isso por hoje. Beijo e até breve.